Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de escola dominical. Estou com a participação aqui da minha sobrinha Isabela, que ela vai aqui nos ajudar nessa lição. E a lição, a nossa última lição, na verdade, né? É a lição 13, o túmulo vazio. De quem será que estava vazio o túmulo? De quem será que estava vazio o túmulo? De Jesus. Então vamos saber o que aconteceu. Na semana passada, o tio Alain veio falando sobre o Monte Calvário. O que é isso, Monte Calvário? Foi onde Jesus passou pela dolorosa cruz. E hoje nós vamos estudar sobre a ressurreição de Jesus. Certo? Certo! Então nós vamos orar para nós iniciarmos a nossa escola dominical falando sobre a ressurreição de Jesus e sobre a promessa que ele nos deixou que um dia ele voltaria para nos buscar. Então nós vamos iniciar com a nossa oração. Vou pedir a Isabela para fazer a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, que está lá no livro de Mateus, e ela vai iniciar com a oração do Pai Nosso. Tá bom, Isabela? Então tá bom. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, pois livre do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Que Papai do Céu possa estar abençoando a cada um de vocês e nos abençoando aqui também, para que não seja a tia Fernanda a falar, mas que seja o Espírito Santo de Deus a estar nos usando para falar para vocês sobre o Senhor Jesus. Então vamos lá. O primeiro texto que vamos ler será sobre Mateus, no capítulo 27, do 57 ao 66. Por quê? Porque precisamos entender como que isso aconteceu. Então vamos lá? Preparem as Bíblias, porque nós vamos utilizá-la. E muito, criançada. Então vamos lá, Mateus 27. Mateus 27, aqui, Bela. Versículo 57 a 66. 27, do 57 ao 66. Então vamos lá. O sepultamento de Jesus. Lembrando que nós temos referência sobre esse mesmo assunto em Marcos 15, do versículo 42 a 47, no Evangelho de Lucas 23, 50 a 56 e também no Evangelho de João 19, 38 a 42. Então, vamos iniciar a leitura. Acompanha aí de casa vocês, hein, crianças? Vamos lá. E outra coisa, Mateus é Velho ou Novo Testamento? Velho ou novo? Velho. Velho? Novo. Mateus é Velho Testamento ou Novo Testamento, crianças? E aí? Novo Testamento. E hoje, antes da tia iniciar, tia fez um monte de perguntas para vocês. Eu tenho aqui perguntas que vão valer brindes. Então são 4 perguntinhas que a tia escolheu da lição de hoje, da última lição, que é o túmulo vazio. E a tia também fez 10 questões, nossa, 10 questões, da revista toda para nós fazermos uma revisão. As 10 questões, a tia vai fazer as perguntas e vai responder. Mas as 4 questões, a tia vai deixar aqui para vocês. Vou fazer as 4 perguntas, não vou dar resposta. E vocês vão enviar para mim, pelo mensagem, a resposta. E aquele que enviar primeiro e as respostas com as referências de maneira correta, vai ganhar um brinde. A tia vai comprar um brinde e vai levar até vocês. Tá bom? Qual será o brinde? Qual será o brinde? Qual será? Não sei. Então, primeiro, vai ter que ser a primeira criança a responder no message todas as respostas de forma correta. Aí coloca assim, resposta 1, resposta 2. Isso aí, com referência bíblica.
Se acaso responder mais de uma criança, a que acertar mais vai ganhar, ok? Combinado? Combinado, Isabela? Combinado. Então tá bom. Então vamos ler para nós entendermos o que aconteceu. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, e ele pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. E achava-se ali, sentadas em frente à sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse que depois de 3 dias ressuscitaria? Eles estavam falando de Jesus. Jesus, vamos abrir um parênteses aqui. Quando Jesus ainda não havia morrido na cruz, ele havia falado para os discípulos e para todos que ele, iria passar por essa dor, mas que no 3º dia ele ressuscitaria. Então aqui eles estão lembrando a Pilatos do que ele havia relatado quando estava vivo. Então, depois de 3 dias ressuscitaria. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo que ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, olha o que aconteceu. Jesus morreu na cruz, como todos nós sabemos, e ao 3º dia, ele falou que ressuscitaria. Então, os fariseus, juntamente com os sacerdotes, mais conhecidos, sacerdote Caifás, falou o quê? Pilatos, ele havia falado que ressuscitaria. Então, para aqueles discípulos, sabe, Bela, não achar que eles irem lá, tirarem o corpo dele e dizer que ele ressuscitou, bota 2 guardas lá na frente do sepulcro de Jesus, porque aí a gente vai ter certeza de que nada acontecerá. Então, olha só o que aconteceu. Vamos ler agora na revista. A ressurreição de Cristo garantiu a remissão dos nossos pecados, o pecado da humanidade, e a sua justificação. Ao vencer a morte, ele assegurou definitivamente a ressurreição dos justos, porque ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, porque antes aquilo que nos separava de Deus, Jesus ele fez uma nova aliança dela. Porque lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles foram retirados do Jardim do Éden devido ao seu pecado. Então o que aconteceu? Lá em Gênesis, Deus já tinha dado uma promessa de que viria o homem e pisaria na cabeça da serpente. E quem era esse homem? Jesus. Então Jesus veio, ele cumpriu todo o seu propósito aqui na Terra durante os 30 anos e os 3 anos de ministério que ele teve, entre milagres, muitos milagres que ele realizou aqui na Terra. E depois disso tudo, chegou a hora, que aí nós falamos na lição retrasada, lembra que a tia falou? A dor que Jesus sentiu quando ele estava orando, que dos seus poros saíram sangue, de tanta dor, de tanta angústia que ele estava sentindo. Então, exatamente isso, essa angústia, essa dor por ele saber aquilo que ele estava esperando passar, aquilo que ele sabia que ia passar.
Então ele sofreu muito, muito, muito. Mas foi por amor. Foi por amor somente a mim? Não. Somente a você? Não. Somente as crianças boazinhas? Aquelas crianças tudo boazinha? Não, gente. Foi por todos nós. Foi pela humanidade que ele morreu. Ele ama a todos nós. Só há uma diferença. Jesus ama o pecador, mas não o pecado. Porque quando nos tornamos de Cristo, nova criatura nós somos e não temos mais prazer no pecado. Então, se a gente mentia, não vamos mentir mais. Então, tudo aquilo que nós fazíamos que é contrário ao que Jesus tem nos ensinado, porque discípulo é aquele que segue e aquilo que aprende de perto e transmite aquilo que aprendeu para os outros. Então, exatamente isso. Se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que pregar as boas novas de Jesus e andar como Jesus andou. Então, como que nós vamos andar como Jesus andou? Precisamos conhecê-lo. Sem conhecê-lo, não temos como andar como Jesus andou. Então, precisamos conhecer Jesus. E como que nós vamos conhecer Jesus? Através da palavra. A palavra de Deus nos ensina quem foi Jesus. E ele deixou uma promessa de que ele voltaria. Então, continuando. A ressurreição de Jesus foi um ato divino que envolveu 3 pessoas da divindade. Quem será as 3 pessoas da divindade? Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade. Certo? Não foi mera restauração do corpo físico desfalecido, tirado do madeiro e do sepulcro. Foi a transformação do seu corpo que o tornou totalmente glorificado e não mais sujeito à morte. Porque ele venceu a morte. Jesus é a base do cristianismo. Então, assim como ele venceu a morte, ele falou o que para nós? Um dia voltarei e buscarei vocês para ir morar comigo. Então nós estamos de base de uma promessa. Não podemos desanimar, não podemos perder a fé, precisamos continuar firmes no Senhor, porque um dia ele há de vir nos buscar. E lá no céu tem 2, Abela. Tem? Não. Lá no céu tem tristeza, muita tristeza. Meu Deus, quanta tristeza que tem lá no céu. Tem não, criança, tem não. Lá não tem dor, lá não tem tristeza. Lá não tem ansiedade, lá não tem depressão, né, Isabela? Lá não tem nada disso, criançada. Lá tem amor, tem alegria, tem rua de ouro, criança. Para tudo, criança. Tem rua de ouro. Tem, a Bíblia fala que tem rua de ouro. É coisa assim que a gente jamais imaginou. Tudo da forma, tudo do melhor e lindo que Deus preparou para nós. Mas como que a gente alcança o céu? Como? Conhecendo a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi isso que ele disse. Então, Jesus é o único caminho, crianças. Ele é o único caminho. Então, o que precisamos ter em mente? Todo o sacrifício de Jesus não foi em vão. Quando nós o servimos, quando nós o adoramos, quando nós declaramos o nosso amor, quando nós compartilhamos o nosso amor, o amor de Jesus com as outras pessoas, nós estamos dizendo, vem conosco também morar no céu. E isso é extremamente importante, porque o céu não faz acepção de pessoas, porque Jesus, ele morreu por todos nós. Então vamos continuar. A tia vai ler o texto do dia. Você quer ler, Isabela, o texto do dia? Lê aqui pra tia, ó. Texto de dia. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. Mas na verdade, que Cristo foi ressuscitado. Está escrito onde isso? 1 Coríntios 15, 20. Porque na verdade Jesus foi ressuscitado. Ele ressuscitou no 5º dia. Foi no 5º dia? Não, foi no 3º dia. Ele ressuscitou. Mas será que ele ressuscitou e foi logo para o céu? Não, ele ainda ficou por aqui um tempo. Nós ainda vamos analisar isso aí, crianças. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. A ressurreição de Jesus é a base do cristianismo.
ela é o ápice dos evangelhos. Com o túmulo vazio, as aparições do ressurreto e o livro de Atos legitima o fato. Lá em Atos 2, 24 e 35. Paulo considera a ressurreição como uma prova indiscutível de que a mensagem a respeito de Jesus como juiz e salvador é verdadeira. Está lá em 1 Coríntios 15, do 11 ao 20. A ressurreição de Jesus provou a sua vitória sobre a morte, vindicando como justo, revelando a sua identidade divina. A ressurreição de Jesus o conduziu à ascensão e ao seu atual reino celestial, garantindo o perdão, justificação e a esperança de vida eterna para a humanidade. Então, assim, Jesus provou sua vitória sobre a morte. Ok. E 1 Coríntios 15, lá a partir do versículo 50, fala sobre isso. Porque a gente pode se perguntar assim, mas aonde está escrito que Jesus vai voltar? Aonde está escrito? Nós vamos ler agora aonde está escrito. Porque ele ressuscitou e ele nos deu uma promessa. Então a tia vai ler aqui, em 1 Coríntios 15. Porque não podemos só ficar em nossas palavras. A maior profecia é a palavra do Senhor. É o Senhor falando aqui, Deus falando conosco através da Bíblia. 1 Coríntios 15. Vou ler aqui primeiro o versículo 20 ao 24 para nós entendermos. Olha lá, hein? Cristo, as primícias dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou entre os mortos. Olha aí, criança. Sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Uma coisa linda. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha aí, ó, a vinda de Jesus. Ele virá, crianças. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. E quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. E lá no versículo 50, fala assim, os vivos serão transformados. O que isso quer dizer? Será que nós vamos subir assim, vamos ao céu com o nosso corpo? Não, a gente tem a natureza pecaminosa, criança. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas também o espírito está sempre pronto. Mas a nossa carne, nós somos já pecaminosos, a nossa natureza é pecaminosa. Então, o dia que Jesus, lembrando bem, não sabemos, você sabe o dia que Jesus vai voltar? Não. Jesus vai voltar amanhã? Jesus vai voltar depois? Ele pode voltar agora? A qualquer momento, crianças. Precisamos estar preparados. Preparados, porque não sabemos o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos o dia e nem a hora que Jesus há de voltar. Então precisamos estar atentos, preparados. Precisamos a cada dia nos fortalecer em Cristo. E como que nós estamos fortalecidos? Através da palavra, oração e jejum. Então precisamos estar sempre atentos. Mas eu oro uma vez só por dia. Podemos orar mais, né? A gente vê tanto tempo de televisão. A gente lê, mas eu leio a Bíblia só um dia. Não, criança, a gente pode ler 3, pode ler 4 vezes ao dia. Porque você só come uma vez ao dia? Não. Você não sente fome o resto do dia? Não precisa comer mais? Assim é a palavra do Papai do Céu. Precisamos nos alimentar o nosso espírito. Porque quando a gente não alimenta o espírito, a carne fica forte. Então precisamos alimentar o espírito. Então precisamos separar as primícias. Mas o que é primícias? Primeiro lugar. Acordou? Já ora, Senhor, obrigado pela noite de sono, porque o Senhor me guardou a minha família, o Senhor nos protegeu. Orou? Lê a palavra, alimenta, entrega seu dia na mão do Senhor. Então Deus vai abençoar o seu dia. Entendeu? Então vamos lá.
vamos ter o corpo transformados. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Olha aí, ó. Tá vendo, criança? Não podemos, criança, não podemos. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. Fecha o olho. É rápido. Fecha um olho aí, crianças. Fecha o olho. Abre e fecha. Vai ser rápido, assim, ó. Piscou de olho. Piscar de olhos, né? Piscou os olhos, Jesus foi, já veio, voltou, foi. Acabou. Vai ser rápido. É como um relâmpago. Mais rápido que o flash. Vai ser como um relâmpago. Flash? Flash é fraquinho. Não. Então, olha isso. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, crianças. Olha que coisa, imagina. A trombeta tocando nosso nome. Aí Jesus lá no céu, com aquele monte de anjo assim, ó. E ele descendo no... Meu Deus, é lindo demais, crianças. É coisa... Aí eu te falo, a gente pode guardar isso somente pra gente? Não podemos, amados. Precisamos anunciar isso para aqueles que ainda não conhecem. Porque nós precisamos alcançar o maior número de pessoas para ir morar no céu conosco. E vai ser uma grande alegria, uma grande festa. Então, vamos lá. Então... vamos lá, ressoada a última trombeta. Ok, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória, ou glória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Jesus venceu a morte, criança. Onde está a morte, ó teu aguilhão? Onde está? Onde está? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. O que seria inabaláveis? Aquilo que não se abala. Aquele que está firme na rocha. Por isso a gente fala assim, tem que estar firme na rocha. A nossa rocha é quem é Jesus. Então a gente tem que estar firme, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o Senhor é o vosso, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Meu amado, tudo que você fizer aqui na terra, nada é em vão. Faça a obra do Senhor com alegria, porque nada é em vão. Não faça em troca de algo, mas faça por amor, porque, gente, o que ele fez na cruz, Isabel, que ele sofreu, gente, foi algo terrível. A dor que ele levou sobre si, sem merecer, porque ele não merecia. Ele não tinha pecado. Ele só fez o bem, mas por amor a nós, por nossa causa que ele pereceu. Mas por quê? Por amor. Então, o mínimo que nós podemos fazer é servir ao Senhor com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, para finalizarmos, porque a tia, né, já falou bastante, para não ficar um vídeo muito longo, e eu fazer as perguntas também. Nós vamos finalizar. Nós sabemos que Jesus ressuscitou. Sim. Certo? Certo. E sabemos que houve ascensão. O que seria ascensão? Jesus, quando ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aqui na Terra. E vocês saberiam me dizer quem foi as primeiras pessoas que ficaram sabendo que Jesus ressuscitou? Então vamos lá, quem foram? Será que foram 2 homens ou foram 2 mulheres? Tinham guardas na frente lá, tinha uma pedra, aquela pedra imensa fechando o sepulcro. Tinham 2 guardas lá. Houve um grande terremoto. Você sabia disso? Houve um grande terremoto.
e a pedra foi removida. Essa pedra foi... Quem foi que removeu? Os anjos? Os anjos, exatamente isso. Os anjos removeram a pedra que estavam ali fechando a porta do sepulcro. E os guardas ficaram com medo. Você imagina? Ficaram tudo com medo. Aí vieram duas pessoas. Quem foi essas duas pessoas que foram até lá? Quem será? Quem será? Maria Madalena e a outra Maria. E quando elas chegaram lá, o anjo falou assim, vou falar com as minhas palavras, tá? Quem estás procurando? A quem você procura? Quem você procura? Não é a quem, né? Quem você procura já não está mais aqui. Já não está mais entre os mortos ou aqueles que dormem, mas ele está vivo porque ele ressuscitou. Eu fico imaginando um misto de alegria com espanto, porque Jesus já havia falado para elas, mas a alegria que ficou dentro delas, e elas ficaram tão contentes e tão felizes, que elas saíram correndo. Vamos lá, né? Vamos lá, vou contar. Aí ele falou mais, vá e conta aos discípulos que Jesus ressuscitou. E deu um recado. E fale para encontrar com ele. Porque, né? Então, qual foi o recado? Calma aí. Vamos lá pra tia não falar errado aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Bem cedinho de manhã. Na manhã de domingo. Enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena e a outra Maria foram até o túmulo de Jesus. Elas foram ao sepulcro, pois haviam preparado uma mistura especial de produtos para ungir o corpo de Jesus. Mas houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Os guardas, ao virem o que aconteceu, ficaram atemorizados e pareciam mortos. Maria Madalena e a outra Maria também sentiram medo, mas o anjo lhes disse, não tenha medo, eu sei que vocês vieram ver Jesus, mas ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Em seguida, o anjo convidou as duas mulheres para entrar e ver o túmulo. E quando elas chegaram até o túmulo, estava vazio. Mandou que elas fossem embora e contassem para os discípulos de Jesus a boa notícia. As mulheres saíram correndo, não falei? Saíram correndo, certamente estavam assustadas e felizes ao mesmo tempo, estava uma alegria que só. No caminho tiveram uma grande surpresa. Elas encontraram com Jesus e ao vê-lo o adoraram. Elas foram depressa dizer aos discípulos que Jesus encontraria na Galileia. Está lá em Mateus 28:10. Quando os discípulos ouviram a notícia levados pelas mulheres, ficaram com medo das autoridades e por isso se esconderam em Jerusalém. Mas algo maravilhoso aconteceu. Mas antes desse algo maravilhoso que aconteceu, as mulheres chegaram até lá. Eu estava lendo na Bíblia que elas chegaram lá e contaram. E os discípulos não acreditaram. Você acredita nisso? Eles não acreditaram, crianças. Eu falei assim, tá bom, vamos falar com a linguagem, valeu, que tá bom, vocês encontraram com Jesus, antes da gente, que nós que somos discípulos dele, é isso mesmo? Eu falei assim, valeu que você encontrou com Jesus. Eles não acreditaram, mas teve um discípulo, umzinho, que foi lá no túmulo conferir. Quem será esse discípulo? Quem será esse discípulo que foi lá conferir? Quantos discípulos Jesus tinha? 12 discípulos. Sendo que com a morte de Judas, ficaram 11 discípulos. Então, qual desses 11 discípulos foram conferir se realmente Jesus tinha ressuscitado? Começa com P. Pedro foi o único que foi até lá conferir. Vamos ver onde é que está escrito? Lá em Lucas 24. Lucas 24 fala sobre isso. A tia vai ler rapidamente, que a gente já está com o horário apertado. Só para não ficar em dúvida. Rapidamente, Lucas... Quando você falou Pedro, eu lembrei de uma musiquinha.
Lucas 24. Aqui, ó. Lá no versículo... Vamos lá, Lucas 24. No versículo 11, diz assim, ó. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Os 11 discípulos não acreditaram nelas. Nelas quem? Maria Madalena e a outra Maria. Pedro, porém, levantou-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Olha que coisa tremenda, crianças. E lá em Mateus 28, eu vou explicar para vocês rapidamente o que aconteceu depois da ressurreição de Cristo. Olha como é que a mentira é algo tenebroso. Mas vamos só fechar esse pensamento para a tia falar para vocês sobre o que aconteceu. Então eles não acreditaram. Eu falei assim, olha só, delirando, achando que elas estavam delirando. Pedro foi o único que foi até lá conferir. Ele foi lá, viu, realmente, só tinha os tecidos de linho. Jesus ressuscitou, ele voltou todo contente, feliz da vida, porque Jesus tinha ressuscitado. Então vamos lá, ó. Mas algo maravilhoso aconteceu. Na tarde de domingo, quando os discípulos estavam reunidos dentro de uma casa, as portas estavam fechadas, porque eles tinham medo até dos judeus. Quando de repente Jesus, pá, apareceu. Apareceu Jesus no meio deles e falou, a paz seja com vocês. Depois de falar isso, ele mostrou as suas mãos e os seus pés, furados pelos pregos da cruz. E ao lado do seu... dos pés, desculpa. Pelos pregos da cruz e o lado do seu corpo ferido por uma espada. Os discípulos ficaram muito felizes por verem que o mestre estava vivo. E Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? Ah, Jesus estava com fome, criança. E o que Jesus comeu? O que será que Jesus comeu? Será que ele comeu um bolo de chocolate? Será que naquela época já tinha bolo de chocolate? Ele comeu um churrasco. Quem sabe churrasquinho, Jesus está com fome. Comeu churrasco? Não, criança. Comeram não, criança. Jesus não comeu nada disso. E eles deram a Jesus um pedaço de peixe e um favo de mel. Jesus pegou alimento, se alimentou, ficou lá, né? Comeu, comidinha e se alimentou. Tá lá em Lucas de 24, versículo 43. E ele ainda ficou 40 dias aqui. Agora eu pergunto pra vocês. A tia estava lendo ontem, sabe por quê que Jesus pediu algo para comer? Para que ficasse registrado que realmente ele ressuscitou. Para não achar que era um espírito. Então por isso ele pediu comida, porque espírito não vai comer comida, né? Então realmente era para comprovação de que ele havia ressuscitado. Então por isso ele comeu. E ele comeu o quê? Peixe e favo de mel. Certo? Então nós encerramos aqui. E a tia, para finalizar, vai ler sobre a curiosidade. Vocês lembram dos guardas que estavam lá na frente do sepulcro? Certo? Tinha guardas tomando conta. Lembra que foi os fariseus, os sacerdotes, né, que pediram para que ficassem os guardas, para não dizer que ele havia ressuscitado, porque os judeus poderiam roubar o corpo? Então, olha o que aconteceu. Está lá em Mateus 28, versículo 11. Gravem isso no coração de vocês, sabe por quê? A mentira é uma coisa tenebrosa. Vamos lá. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos, olha aí, ó. Vieram de noite os discípulos e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles recebendo dinheiro, olha o suborno, receberam dinheiro para mentir.
fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Olha só, os guardas viram o anjo removendo a pedra, houve terremoto, ficaram como mortos. Sabiam exatamente o que aconteceu. Mas mesmo assim não se arrependeram, não creram no Salvador. Foram lá, contaram para o sacerdote, o que os sacerdotes fizeram? Ó, vou te dar um dinheiro. Tu inventa uma história de que foi os discípulos à noite, vocês caíram no sono, dormiram lá e os discípulos foram lá e roubaram o corpo dele. E sustentaram essa mentira. Por causa de quê? Dinheiro. Lembra de Judas? Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, criança. Como assim, gente? Então, olha isso. E sustentaram essa mentira. Mas nós não acreditamos nessa mentira. Porque sabemos que o nosso Jesus vive e reina e um dia ele voltará para nos buscar. Então, essa é a palavra e maravilhosa que Jesus nos deixa. Então, a tia agora, deixa eu ver a hora. Vamos embora. Vai deixar aqui para vocês 4 perguntinhas. Quantas perguntinhas, Bela? 4. 4 perguntinhas. E vocês vão mandar através do mensagem para tia. O primeiro que me enviar com as respostas, com referências, hein? Vai ganhar um brinde, certo? Então vamos lá. Primeira pergunta. Quando o anjo do Senhor falou com Maria Madalena e a outra Maria no sepulcro, que Jesus havia ressuscitado, elas foram depressa para contar para os 11 discípulos. Qual discípulo foi até o sepulcro para conferir? Isso já tá fácil. Essa referência está lá em Lucas. Ó, tô dando uma colinha, né? Dando uma colinha aí. Não, cola não é de Jesus não, né? Tô dando só uma referência. Referência lá no livro do Evangelho de Lucas. Ó, já dei, né? Agora é só ir lá nos capítulos, né? Vai lendo os títulos que aí vai descobrir. E a tia também falou aqui sobre essa. Pergunta número 2. Qual o capítulo e versículo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios relata a volta de Jesus ao ressoar da trombeta e que também teremos o corpo transformado? Aonde está escrito isso, criança? Gente, já dei uma dica. Olha só a dica, qual capítulo? Porque a epístola, já falei, que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Se é primeira Coríntios, agora só falta achar o capítulo e o versículo. Certo? Certo, a segunda. Terceira pergunta. Quando Jesus apareceu aos discípulos, ele estava com fome. Ele pediu para comer. Alguma coisa, eu tô com fome. Tem alguma coisa para comer? Isso sou eu falando, tá? Jesus falou assim, tem algo para comer? E o que Jesus comeu? Não pode falar. Não pode falar. A tia também falou sobre isso aqui. Então, o que Jesus comeu? Jesus acho que pediu uma pizza. Lá do Dom Leal, criança. Foi uma pizza, foi. Uma pizza de frango, um hambúrguer. Será? Não, gente, não foi. Naquela época não tinha essas coisas não, criança. Tinha não. Mas Jesus pediu algo para comer. Tá lá no livro, tá lá no Evangelho de Lucas. Vai anotando aí, criançada. Quarta pergunta. O Evangelho de Mateus, olha aí, ó, fica atento nas dicas, hein? Atento, ó, se liga. No Evangelho de Mateus, relata que os guardas tomaram conta do sepulcro. Calma aí. Espera aí que eu me perdi aqui. O Evangelho de Mateus relata que os guardas que tomaram conta do sepulcro eles contaram o quê? Do que ocorreu. Agora que eu tinha entendido. Que a letra da tia é assim, mais ou menos, né? Verdadeiro ou falso? O que os guardas contaram? Eles anunciaram que vieram os judeus e acreditaram. Gente, olha, me perdi aqui bonito, hein? Os judeus acreditando em Jesus? Que nem eu sei o que eu escrevi aqui, Senhor. Lembrei. Tá, é verdadeiro ou falso, né, que eu falei. Eles vieram e falaram para todas as pessoas, para os judeus, para os sacerdotes, do que realmente havia acontecido.
Para os sacerdotes, eles contaram realmente o que havia acontecido. Mas para os judeus, para o povo, eles contaram realmente o que tinha acontecido? Isso é verdadeiro ou falso? Segunda, verdadeiro ou falso também. Eles falaram para os principais sacerdotes o que aconteceu e eles deram uma grande quantidade de dinheiro para que mentisse, dizendo ao povo judeu que à noite os discípulos de Jesus vieram e roubaram o seu corpo, enquanto eles dormiam. Aí vocês vão me dizer se a primeira é verdadeira ou falsa, ou se a segunda é verdadeira ou falsa. Tá lá no livro de Mateus, não vou dizer o capítulo. A tia não pode dizer o capítulo. É só essas perguntinhas, são 4 perguntas. Qualquer dúvida, fala com a tia no message que a tia passa a pergunta para vocês. Agora vamos lá, para finalizarmos. Qual o maior presente de Deus para nós? Qual foi o maior presente que Deus pôde nos dar? Jesus. Jesus é o nosso maior presente. Essa é a resposta. Essa foi na lição 1. Lição 2. Quem eram os pais de Jesus? Gente, essa é fácil. Quem eram os pais de Jesus? Quem era? Lição 2. João e Maria. João e Maria? José e Maria. Isabel era a mãe de quem? Quem Isabel era a mãe, gente? Isabel era mãe de quem, crianças? De quem que Isabel era mãe? João Batista. Os sábios que procuravam o Messias levaram. A letra da tia não é mole, não. Os sábios que procuravam o Messias levaram presentes. Quais foram os presentes que os sábios levaram para Jesus? Tanta paz. Foram 3? Não, acho que foram 10. Não, foram 3. Quais seriam esses 3? Ouro, incenso e mirra. Quem batizou Jesus? Tic-tac, tic-tac. Quem batizou Jesus? João Batista. João Batista era primo de Jesus. Isabel era prima de Maria. O que significa a palavra apóstolo? Alguém enviado. Aquele que aprende, segue uma doutrina e tem o dever de propagar. E quem somos nós? Nós somos discípulos. Precisamos o quê? Propagar o evangelho. Então, vamos lá. Seguindo. Pergunta 7. Qual os nomes dos discípulos de Jesus? Qual era o nome dos discípulos de Jesus? Qual era o nome dos discípulos de Jesus? Essa eu vou deixar para vocês responderem também. Sabemos que são 12 discípulos. Vou deixar não, né? Vou falar para eles. Vamos lá. Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que depois Judas morreu, só ficaram apenas 11 discípulos. Pergunta, vamos para 8. A 8ª pergunta. Na primeira epístola de Coríntios, fala sobre a ceia. Qual seria o capítulo e versículo? 1 Coríntios. Qual seria o capítulo? Capítulo 11, né? Geralmente na igreja nós lemos a partir do 23, versículo 23. Mas é no capítulo 11 que fala sobre a Santa Ceia do Senhor. Isso é a lição 8. A lição 9. Mas a tia fez um resumão, né? Fiz uma revisão. Qual o nome do discípulo que traiu Jesus? Qual o nome? Acabei de falar em nome dos discípulos, hein? Judas Iscariotes. Como se chamava o soldado que Pedro decepou a sua orelha? Criança, tu sabia disso? Quando os homens, os guardas foram lá, né? Buscar Jesus para levar, para ser preso, Pedro tirou a espada e, cortou a orelha do guarda. Qual era o nome desse guarda? Quem sabe? Malco. Malco era o nome desse soldado. E aonde tem referência, tia? João 18, versículo 10 e 11 relata quem foi o soldado que perdeu a sua orelha. Mas ele ficou com a orelha perdida? No chão lá caída?
Não, criança alternante. Jesus sentindo dor, ele cura a criança. A orelha dele caiu no chão, Jesus foi lá, pegou a orelha do homem e botou de volta. Olha isso. O homem que queria fazer mal para ele. Mas olha o milagre que Jesus fez. Até na hora da dor, Jesus faz milagre. Tá vendo uma coisa linda? Jesus gente, olha. Jesus é tremendo, é maravilhoso. Não tem coisa melhor do que a gente servir a Jesus. E falar da palavra, e falar do amor que ele tem por nós. Então, quero falar para vocês que a próxima lição é revista nova. E a tia esqueceu de pegar a revista nova para mostrar para vocês. Vai ser a revista nova. A tia já pegou. Surpresa. Surpresa. Ah, mas a tia lembra do tema. Os milagres de Jesus. Então, assim, é revista nova. A tia já pegou com a irmã. Agora eu não lembro se pegou com a irmã Rosângela ou com a irmã André. Mas pegou lá na igreja. Então, vocês também podem pedir o papai e a mamãe, se podem estar retirando a revista de vocês lá na igreja, para vocês estarem acompanhando, fazendo os exercícios, dando um retorno para a tia dos exercícios. A tia vai ficar muito feliz se vocês enviarem um videozinho, uma mensagem de voz, lá no nosso grupinho das mães da EBD, tá bom? Então, próxima lição é com o tio Alan. Não percam, quarta-feira às 18h30. Foi um prazer imenso estar com vocês. Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de vocês. Me perdoe pela demora do vídeo, ficou um pouco extenso. Mas é porque a tia preparou algo legal para essa última lição. Tá bom? Então, um grande beijo. Que Deus abençoe e guarde vocês. Nós vamos orar agradecendo ao Papai do Céu. Porque sem Ele nós não somos nada, não é verdade? Então vamos orar. Soberano Deus eterno Pai, estamos na Tua presença neste momento, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos deste mais um dia de vida. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos ensina cada dia mais a te servir em adoração, te servir em espírito e em verdade. Abençoa cada criança, Senhor amado, que o Senhor possa estar abençoando a cada família de uma maneira extraordinária. Eu não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece, ó Pai. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Que neste momento, Senhor, aquilo que foi falado aqui, Senhor, possa ser guardado em seus corações e que eles possam, Pai querido, crescer diante da Tua palavra, do Teu temor e ser sustentados por Ti, ó Pai. Que eles possam estar firmados de maneira inabalável somente em Ti, Senhor. Sabemos que vamos conseguir vencer. Ou, Senhor, sermos mais que vencedores, porque o Senhor nos garante isso. Muito obrigada por este momento de falar do Teu amor e da Tua palavra. Obrigada por tudo, Pai. Abençoa cada um de uma maneira especial. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amores, fiquem com Deus. E a última palavra, versículo da semana que a tia não pode esquecer, né? Para gravar, tá lá em Hebreus 10, versículo 37, 38 e 39. Só para confirmar que Jesus falou que vai voltar. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Estejais firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Um beijo. Obrigada, tá, meu amor, por ter participado com a tia. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus.